Saudações, mulheres de atitude, eu sou Vanessa Medeiros e esse é o nosso primeiro episódio do podcast. Olha, meninas, que surpresa que eu preparei aqui para vocês. Todas as semanas, como vocês escolheram domingo como o melhor dia para a gente compartilhar os conteúdos no nosso canal do Telegram. Então, esse é o dia em que eu vou publicar também os nossos podcasts. E aí, se você está ouvindo através do Telegram ou em qualquer outra plataforma, seja YouTube ou algum outro canal de podcast, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro episódio, a nossa primeira temporada do Mulheres de Atitude. Eu criei esse projeto Mulheres de Atitude como um espaço em que a gente possa falar sobre desenvolvimento pessoal e profissional da mulher. É focado 100% nas questões femininas, nos diversos âmbitos da vida, profissional, pessoal, seja relacionamento, seja família, seja filho, tudo que compõe o universo feminino, material, espiritual, que seja, a gente está aqui para poder falar sobre isso, porque esse é um tema que me interessa muito, né? Eu trabalho há mais de 10 anos aí como mentora de mulheres e nesse tempo eu fui cada vez mais me aprofundando no entendimento da psicologia feminina. E sim, existe uma psicologia feminina, existe uma forma de estar no mundo nas mulheres que é diferente da forma de estar no mundo dos homens. Não significa que é melhor nem pior, é apenas diferente e é isso que a gente precisa entender. Isso vem através do autoconhecimento. A partir do momento que você entende quem você é, qual é a sua história, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos mais vulneráveis, você está consciente disso, você consegue desenvolver atitudes necessárias para mudar a realidade ao seu redor e construir a vida que você quer ter para você. Então a gente vai falar sobre isso no Mulheres de Atitude, de diferentes maneiras ao longo do tempo. Cada episódio eu vou trazer uma forma diferente de falar disso, mas a primeira temporada vai ser focada na psicologia feminina arquetípica, a partir do referencial da psicologia junguiana. Eu tô aqui na mão, você não tá vendo, claro que isso é um podcast, né, bebê? Mas eu tô aqui na mão com o livro As Deusas e a Mulher, Nova Psicologia das Mulheres, de autoria da psiquiatra e analista junguiana Jeanne Shinoda Bolen, publicado pela Paulus e que faz parte da coleção Amor e Psique. Recomendo que leiam. Ela é baseada na psicologia junguiana, mas é uma linguagem super acessível, então é muito interessante. E por que que eu decidi começar essa jornada aqui nossa utilizando esse referencial? Né? Por que eu estou falando das deusas e da mulher? O que que esse livro quer dizer e o que que ele traz pra gente? Eu compartilhei no canal do Telegram um questionário, que não é desse livro, tá, gente? É de uma outra referência, mas que também é uma referência junguiana, chamado Roda das Deusas. Essa é uma ferramenta que nos permite identificar qual dos arquétipos femininos está mais presente na sua consciência hoje e qual é o que está menos ativo. Então, tem 7 deusas olímpicas, né? 7 deusas principais da cultura greco-romana. Cada uma delas tem ali uma característica de personalidade central e essa característica é que vai servir de referência para a gente falar sobre as várias formas de ser mulher. E quando a gente fala disso, né, nós vamos falar sobre os vários âmbitos em que a mulher está presente. Então, você tem ali as 7 formas de ser mulher, que podem ser representadas aí por essas 7 deusas. Em todas elas, como é que elas se relacionam, por exemplo, em termos de autocuidado, em termos de sexualidade, em termos de espiritualidade, relacionamentos, trabalho, família, a relação dela com o lar, com a própria casa. Então, são diversas nuances que a gente vai ver aí e como é que cada mulher que se identifica com cada padrão desse se relaciona com cada um desses âmbitos da vida, porque afinal de contas todas nós, né, na nossa vida, em determinados momentos ou em todos os momentos acabamos ali passando por essas várias áreas que compõem a vida. E aí a gente tem sim na nossa psicologia, na nossa psique,
um padrão de comportamento que é mais destacado. E se vocês fizeram lá, responderam o questionário, vocês identificaram qual é esse padrão que está mais destacado em vocês. Às vezes tem dois que estão muito próximos, tá? Às vezes tem um que está bem mais destacado. E aí esse conhecimento é importante, porque dessa forma, identificando qual é esse padrão, você pode pensar como é que você tem se comportado nas diversas áreas da sua vida. O que é que tem sido mais destacado, mais relevante, e o que é que está tão marcado no seu comportamento em cada um desses ambientes, tá? Em cada uma dessas nuances da vida. Então, é interessante você ver, por exemplo, se você hoje está mais dedicada, por exemplo, à questão do trabalho, ou se você está mais dedicada à sua espiritualidade, ou à maternidade, ou à sua relação como filha, a sua relação como parceira. Então, isso vai aparecer como resultado desse questionário chamado Roda das Deusas, quando você identifica qual das deusas que está mais destacada para você atualmente. Nesse primeiro podcast, nós vamos falar de uma forma mais geral sobre quem são essas deusas, o que elas trazem para a gente, porque que esse conhecimento é importante para a gente. Nos próximos episódios, eu vou começar a falar de cada uma delas individualmente. Eu abri uma enquete no nosso grupo, lá no canal do Telegram, e eu vi que a maioria das mulheres que responderam a enquete tem como arquétipo principal a Afrodite. E a segunda principal, a segunda mais comum dentro do grupo foi Hera. Então, no próximo episódio nós vamos falar da Afrodite e nos demais nós vamos falar de cada uma delas. Então, se são 7 deusas, nós teremos aí pela frente 7 podcasts falando de cada uma dessas deusas. E é bem interessante e bem importante que vocês participem lá do Telegram para que vocês possam me enviar mensagens com as suas reflexões, com depoimentos, com coisas que foram suscitadas, pensamentos, ideias e até insights que surgiram a partir da identificação desse arquétipo mais destacado e das discussões que a gente vai trazer aqui no podcast. Combinado? Então, é importantíssimo que vocês estabeleçam essa interação para que a gente possa ter um conteúdo cada vez mais rico. E aí vamos falar dessas deusas e o que elas têm a ver com a mulher, O Carl Jung, que é o criador, o autor da psicologia junguiana, falava que a nossa psicologia, a nossa mente, ela tem uma estrutura que, assim como nós temos na nossa genética algo que faz com que a gente tenha 2 olhos, uma boca, 2 pernas, 2 braços, e isso está presente em todas as pessoas, independente da época e da cultura. Isso faz parte da estrutura física básica do ser humano. Ele também acreditava que existe uma estrutura básica psicológica. E essa estrutura, então, ele vai dizer que tem os arquétipos, que são esses padrões, esses modelos, tá? Ele acreditava que a gente tem a consciência, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Então, tem algumas coisas relacionadas à nossa psique que estão na nossa consciência, tem outras que estão no nível do inconsciente, a partir das nossas referências, das nossas vivências, e existe um nível mais profundo que diferencia a psicologia junguiana de todas as outras, que é o entendimento desse nível que vai além do pessoal, que é coletivo, que é transpessoal. Então, nesse nível, a gente encontra esses arquétipos e estabelece essa comparação com a mitologia grega, nesse caso aqui das deusas, para facilitar o entendimento. Então, nós vamos ter arquétipos relacionados, por exemplo, à maternidade, relacionados à independência. Nós temos arquétipos relacionados ao fato da pessoa ser mais propensa a relacionamentos tradicionais, como um casamento. Nós temos funções arquetípicas mais relacionadas àquela mulher que ela é mais voltada para a posição como filha de quem é cuidado por uma outra pessoa, ou aquela que é mãe, que é cuidadora de outra pessoa. Isso se repete em diversos níveis
e está relacionado com esses modelos, né? Que a gente vai trazer aqui como referência as deusas gregas. Por que a gente adota esse modelo a partir da mitologia greco-romana e não, por exemplo, de uma mitologia africana, indígena ou oriental? Porque a nossa cultura hoje é baseada praticamente assim, a estrutura raiz da nossa cultura ocidental é baseada naquilo que foi trazido pelos gregos e romanos. Eles realmente influenciaram muito a cultura europeia e muito do que a gente tem aqui hoje é advindo desse modelo europeu, tá? Que é um modelo que é muito baseado num sistema patriarcal. E a gente vai ter momentos aqui ao longo do nosso podcast, da nossa primeira temporada, em que nós vamos falar sobre matriarcado e patriarcado, porque isso é importante para a gente entender as relações que se estabelecem hoje no âmbito da nossa sociedade. A forma como se olha para o que é produtividade, por exemplo, a forma como se olha para o mercado de trabalho, ele tem muita influência de um modelo patriarcal, né? De um modelo masculino. Então, esse autoconhecimento e esse conhecimento também sobre essa construção matriarcado, patriarcado, é importante para a gente conseguir refletir sobre aquilo que acontece ao nosso redor e se posicionar com relação a isso, né? Construindo uma outra realidade para a gente. De uma outra forma. Claro que em algumas estruturas sociais isso é um pouco mais fácil, um pouco mais difícil de ser feito. Mas cada vez mais a gente tem conseguido, com todo um movimento de autoconhecimento feminino e de sororidade, né? Então, essa irmandade, essa participação, essa aproximação que que diversos movimentos no âmbito feminino têm feito, tem facilitado muito esse autoconhecimento e esse entendimento da sociedade e essa movimentação que tem permitido esse crescimento da mulher cada vez mais intenso, né? E aí, voltando para a questão das deusas gregas, nós temos aí, então, esses 7 modelos que, além da gente ter um padrão que é mais comum da nossa cultura relacionado à cultura greco-romana, nós temos também o fato de que esse é um modelo dos arquétipos com base nas deusas gregas, ele é mais simples e mais fácil de entender para a gente, de modo geral, quando eu falo a gente, né, coletivamente, do que, por exemplo, se a gente fosse trabalhar inicialmente com uma mitologia africana, que tem um referencial de feminino diferente do referencial greco-romano, porque as deusas africanas são mais complexas em termos de nuances e de possibilidades do que as deusas greco-romanas. Então, para a gente começar o entendimento, a gente vai primeiro no modelo mais simples e mais enxuto, e quando a gente entender isso, se vocês quiserem, a gente pode migrar e falar também de outras referências culturais, tá? Então, vamos começar a entender aqui. Nós temos aí, então, 7 deusas olímpicas, ou seja, as deusas que viviam no Olimpo, que exerciam funções, elas todas estavam relacionadas sempre a figuras masculinas importantes. Então, elas são sempre apresentadas nos mitos como sendo esposas, mães ou filhas de alguém. Isso é um ponto importante para a gente observar, né? Quando a gente vai pensar no papel da mulher, e até mesmo hoje na sociedade ainda é assim, cada vez menos, mas ainda é. A mulher é muito vista a partir de um posicionamento de que papel que ela está assumindo, tendo como referência ali um eixo familiar. Então, se ela é mãe de alguém, filha de alguém, esposa de alguém, e isso acaba sendo ainda, em alguns contextos, muito forte, né? Cada vez menos, mas ainda é muito forte. Existem deusas gregas que fogem desse padrão. Por essa razão, a gente tem uma categoria, uma divisão entre essas 7 deusas, e aí eu vou repassar quais são as 7 deusas, tá? São Ártemis, Atena, Hestia, Hera, Deméter, Perséfone e Afrodite. Você já deve ter ouvido falar de algumas delas. E essas deusas são divididas em 2 categorias principais, as chamadas deusas virgens e as deusas vulneráveis, tá?